Voltamos com o programa Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara de Jacareí, a TV pública da cidade. A convidada da edição de hoje é a presidente da Câmara Municipal, Lucimar Ponciano, do PSDB. Bom, presidente, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o trabalho como presidente, parte administrativa, e agora a gente vai falar um pouco sobre os seus projetos aqui na Câmara, algumas indicações também. Vamos começar falando sobre os seus projetos, e um deles promete aí dar bastante discussão, que é a proibição das sacolas plásticas aqui em Jacareí. É um projeto que alguns anos atrás já teve em votação, foi votado, depois foi cancelado. Como é que a senhora teve essa ideia de voltar esse projeto e quais são as principais diferenças entre aquele projeto antigo e o da senhora? Então, esse projeto, primeiro que está vinculado à questão do meio ambiente, e a gente tem na Câmara aqui, no qual até eu sou presidente, a Frente Popular em Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho. E essa questão é porque antes foi apresentado esse projeto pela Rose Gaspar e o Edinho Guedes em 2009. Foi até aprovado, mas daí o sindicato do ramo dos plásticos entrou com uma ação judicial, então cancelou a lei. E agora, em 2016, eu estava acompanhando uma discussão do Supremo Tribunal, no qual ele abriu a jurisprudência. Então agora temos precedente, que é o município que deve legislar sobre essa questão de defesa e proteção do meio ambiente, na questão das sacolinhas plásticas. O porquê esse projeto? Porque a gente percebe no meio ambiente, hoje, o cidadão ele tem vários hábitos. Só que muitas informações sobre o malefício não chega até o nosso conhecimento, não tem campanhas, né? E a gente vê, e quando eu vi a pesquisa referente às sacolinhas plásticas, o quanto ela é prejudicial ao meio ambiente e, consequentemente, à vida humana e à vida animal também, porque a gente vê aí, em setembro mesmo, teve várias campanhas, né? E mostrou a questão da consciência da gente cuidar do nosso meio ambiente. E cuidar do meio ambiente é ter zelo com a nossa própria vida, né? A nossa subsistência. Eu costumo dizer que o cidadão, o ser humano, ele tem que tomar consciência de que o meio ambiente ele sobrevive sem o homem, mas o homem ele não sobrevive sem o meio ambiente, sem a natureza. A gente viu a campanha da água. Eu acho que é a mesma questão nós temos que fazer com a sacolinha plástica, né? Daí o pessoal está preocupado se vai gastar mais dinheiro, quem que vai pagar as novas sacolinhas biodegradáveis, mas eu acho que a gente deve criar hábitos novos, ação consciente, né? Que, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, a gente usa sacolinhas plásticas, que demora mais de 100 anos para se decompor na natureza. E daí, por falta de educação ambiental, as sacolinhas ela não têm o destino certo, né? Então a gente vê os inúmeros acidentes. Como eu falei, eu ando muito em comunidade, moro 45 anos na região do Flórida. A gente vê ali a inundação do Jardim Emília, a gente vê inundação em vários bairros. Aí quando você olha a limpeza de um bueiro, você vê tanto lixo doméstico, que ali não é o local. Não é o lixo que está no local errado, a pessoa que se desfez dele, né? Então, é uma ação, é um projeto para a gente fazer polêmico, porque você vai mexer no hábito humano, né? Então, vai criar um desconforto, mas está pronto para votação, mas primeiro eu quero fazer a defesa de que muito cidadão não sabe o malefício que causa as sacolinhas plásticas e também conversar como a gente vai proibir a venda ou gratuidade nos estabelecimentos comerciais do município. Então nós temos que conversar com o comércio, né? Eu ia até perguntar isso para a senhora, se a senhora não teme, se no dia da votação desse projeto ter a presença aqui de donos de estabelecimentos comerciais protestando contra, representantes mesmo com a jurisprudência do STF, ou alguns representantes de sindicatos do plástico também aqui. A senhora não teme que isso possa até empobrecer um pouco mais esse projeto? Não, eu não. Primeiro, como eu falei, a gente ou é defensora ou não é defensora, né? E eu falei que a gente vê o projeto como filho, então você vai querer cuidar desse filho e que ele prospere, né? Então essa discussão, eu vou conversar bastante, mas eu acho que mais que isso, é a consciência que eu quero fazer. Então essa reflexão de consciência
de que nós não estamos cuidando bem do nosso meio ambiente. Por exemplo, da questão quando foi feita a campanha da água, né? Eu lembro que fizeram campanha nas creches, nas escolas, universidades, né? Pôs cartaz, mandou recado na conta de luz. E hoje, quando você está lá escovando o dente e tem uma criança de creche de primeiro ano, um sobrinho, a minha sobrinha sempre, às vezes eu faço até de propósito para ela, para a Vitória. Deixa aberto, ela, tia, tá acabando a água do mundo, né? Então, eu acho que assim como a água despertou essa consciência de economizar, saber usar, eu também tenho essa esperança nessa campanha contra a sacolinha plástica e a favor da sacolinha biodegradável. Então, você muda o hábito de ter uma sacola de pano e faz várias vezes. Hoje você pega 2 litros de leite e põe numa sacolinha plástica, não chega em sua casa. Então, quer dizer, nós estamos... E outra coisa também, eu acho assim, que o ser humano, ele é rico em criatividade. Por exemplo, de repente, um supermercado faz um acordo com uma entidade, vende lá centavos a sacolinha e uma porcentagem, é uma sacolinha biodegradável, né, não é de plástico, e vai um pouco para, assim como a nota fiscal paulista, ajuda as entidades do município. Nós sabemos que o poder público, ele nem deve, nem tem condições de cuidar, poderia, né, ajudar todas as entidades, mas não dá para fazer isso. Então, e a gente vê o quanto é difícil, e a gente vê que todas as entidades sociais do município de Jacareí vem crescendo, o público, a demanda aumenta, por isso que eu acho que tem 1001 criatividade que favorece a gente pensar nesse projeto. Mas o foco é a defesa e proteção do meio ambiente. Tem um outro projeto que a senhora, esse sim, já apresentou, já foi para votação e tudo, que é o projeto do nome das ruas, de colocar nas placas os nomes com que as ruas eram conhecidas antigamente. A Rua dos Quatro Cantos, Rua de Cima, Rua de Baixo. Como é que a senhora teve essa ideia de fazer esse projeto? E é também um projeto bastante importante. A gente teve aqui o Jobanito, que foi uma figura importantíssima para Jacareí. 100 anos, né? 100 anos em 2017. A TV Câmara fez um documentário que vai ser exibido em breve. As pessoas antigas também, elas conheciam as ruas por esses nomes antigos e a senhora fez esse projeto. Qual foi o objetivo principal dessa feitura desse documento? Então, esse projeto de lei, como eu falei para vocês, eu fico muito feliz de vários grupos, né? O coletivo procurar o gabinete da presidência. Fico muito feliz. Então, uma visita na Academia de Letras e lá eles estavam falando do livro, né? Pelas ruas da cidade, do Jobanito. E eu fiquei pensando, daí eles falaram assim, bem que a gente poderia colocar o nome, porque é saudoso. Uma cidade com 365 anos tem muita história. Daí eu acho que o povo de Jacareí tem que tomar posse da história da cidade, porque daí você vai se apaixonar mais por ela. Eu, por exemplo, sou de Minas Gerais, vim pra cá com 2 anos de idade, faz 48 anos que eu tô morando aqui em Jacareí. Então, a gente aprende a gostar da cidade, se apaixonar pela cidade. Eu acho que esses fatos históricos não pode ficar escondido. E a Academia de Letras jogou isso lá, eu falei, então vou fazer o projeto de lei. E montei o projeto de lei. Antes de apresentar, fui lá, conversei com eles gostaram da ideia. E está posto o projeto. Agora está faltando eu sentar de novo com a Academia de Letras, porque como foi uma construção coletiva, também a execução tem que ser coletiva. Então a gente vai estar vendo como que nós vamos fazer essas placas e colocar. E porque cada rua tem uma história, que nem a gente vê os moradores das próprias ruas, muitas vezes não sabem o nome daquela rua. E essas ruas que nem a antiga Rua do Meio, essas ruas que nem hoje a Rua Rui Barbosa, da antiga rodoviária. Então tem que resgatar essa história, porque daí uma criança no ponto do ônibus, olha lá, mãe, por que o nome daquela Rua do Meio tem história, né? A Rua da Prainha, eu lembro que quando eu era pequena, 6, 7 anos, o meu lazer de domingo era vir brincar na prainha, né? Saltar no Rio Paraíba, que era limpo, do pau de alho lá, né? Então, e a gente tem muita saudade disso. Então não pode deixar morrer a história da nossa cidade, história com H maiúsculo, né? Então eu acho que tem que fazer um resgate, eu acho que o vereador tem que pensar nisso. Que nem, por exemplo, para mim dar um nome de rua, para mim dar um nome de algum equipamento público, tem que ter sentido, né? Eu acho que seria interessante quando a gente for dar o nome de rua, olhar, dar para o nome uma personalidade do bairro,
né, que fez história naquele bairro, né? Eu fico muito feliz quando o Edgar Sazak, lá na rua do Terras da Conceição, ele me chamou, queria homenagear a sua mãe. Eu fiquei muito feliz. Mas eu falei, vai me homenagear onde? Onde você quer? Assim, né? Tem que ser aqui no bairro. E a rua lá, a última rua que faltava ter o nome, é uma rua que ficava poça de água, água podre, né? Lá no Terras da Conceição, tá lá ainda dessa maneira. Mas agora é eu fazer jus, né? Então cuidar da rua, plantar árvore, mas assim, eu sou favorável que a gente é de autoridade, é da autonomia do vereador fazer esse papel de dar nome na rua, nome por equipamento público, mas assim, enquanto vereadora, eu vou querer valorizar as pessoas, o personagem, a celebridade daquele bairro, daquela região, porque o pessoal precisa conhecer, né? Na rua que eu moro, no Jardim Emília, eu tive o prazer de conhecer a história, porque eu estudei até, fez 80 anos a escola Francisco Gomes da Silva, ou Silva Prado, né? Então eu tive a honra de estudar no SENE, no colegial lá, antigo colegial. Mas eu fiquei sabendo da história do Francisco Gomes da Silva lá na escola. E eu já estava morando naquela rua uns 10 anos, né? Então eu acho que a gente tem que valorizar esse momento nosso de dar oportunidade de passar informações e transmitir conhecimento, transmitir seriedade e melhorias para a cidade. Então, esse é o papel de vereador. Então, os projetos, eu tento visar muito isso, sabe, Rodrigo? E visar bastante, assim, o coletivo mesmo. E tem a senhora falou das visitas aos bairros, a senhora faz parte de muitas organizações de bairro também em Jacareí, e uma dessas localidades é o Mississippi, que a gente já até apareceu reportagem na TV Câmara, a gente foi lá ver como é que é a situação no bairro, é uma localidade muito antiga. E como é que isso a senhora pode trabalhar sobre essa regularização na Câmara Municipal, ajudando aquelas pessoas lá, muitas delas carentes, sem esperança nenhuma de ver alguma melhoria? Queria que a senhora explicasse essa situação para a gente. Então, a cidade de Jacareí, ela tem uma realidade de regularização fundiária igual muitas cidades, muito diferenciada. Tem mais de 22 loteamentos. O Mississippi, eu estou no Mississippi desde 84, comecei na Capelinha lá de Nazaré, né, no grupo de jovens Francisco de Assis, né, há 34 anos atrás, né? Então tem tempo. E ali ainda a maioria ali era barracos mesmo, né? E não tinha espaço, não tinha água, daí a gente brigou na prefeitura, eles puseram 2 bicos d'água, eu me lembro de ajudar várias pessoas a carregar balde d'água, a gente rezava terço no vento, não tinha, era tudo aberto ainda, então a gente viu a conquista, as melhorias daquele pedaço do Flórida, da Avenida Mississippi, na beira da mar do Rio Paraíba. Hoje, a maioria é alvenaria, e desde então, sempre foi ameaçado de retirada das famílias daquele local. Até o ano passado. A gente vinha brigando, daí a gente organizou a comissão de moradores, participo lá da comissão de moradores do Mississippi, do Terra da Conceição também, que é uma questão de regularização, mais diferenciada do Mississippi, diferenciada do Porto Velho, diferenciada do Jardim Paraíba, diferenciada do Jardim do Vale, diferenciada do 1º de abril, diferenciada do 22 de abril, do 1º de maio, Cada Bela bairro Vista. Então, mas eu fico legal, o que eu tô achando legal é que a comunidade está se unindo para reivindicar esse direito. E hoje a comunidade do Mississippi, até ontem teve uma reunião na Prolar, onde vai ser apresentado hoje à noite para a comunidade, né, a empresa que vai fazer toda a medição, diagnóstico social, diagnóstico topográfico, de engenharia, porque a regulamentação não é só simplesmente como muitas pessoas pensam. A prefeitura não quer dar posse para a gente, não quer dar o título da casa. Não é só isso. Não é só uma assinatura, né? Não é, tem que fazer a medição, que nem no caso ali da comunidade Mississippi. A gente sabe que tem algumas famílias que, infelizmente, a sua casa é bem próxima à margem do rio. Então, ela está em risco. Então, acho que o poder público ele tem que ser consciente disso. E eu fico vendo a seriedade muito forte, a responsabilidade muito forte desses gestores, que estão preocupados com isso. E o positivo é que eles estão vindo até a comunidade, conversando, dialogando, e a comunidade está participando, e a comunidade também ela tem o seu dever, não é só direito, ela tem um dever, né? Então, assim, eu estou vendo no Mississippi, que eu acho que em 2 anos nós vamos ter uma realidade lá diferente, todo mundo com o seu título na mão,
eu entendo também, enquanto vereadora, que a que a gente pode contribuir com a comunidade é observar os programas de interesse social e ajudar principalmente, Rodrigo, as pessoas que precisam, as pessoas mais carentes. Então, no meu entendimento, eu estou aqui com a missão de olhar mais pelo direito dessas pessoas que mais precisam. Ali o coletivo já está se organizando, já está participando da construção junto com a Prolar, junto com a prefeitura, e eu vejo os gestores públicos, os secretários, indo até as comunidades. Então isso foi até uma exigência do prefeito, mas eu, enquanto eleita por comunidade, então eu vou querer sempre levar o gestor até a comunidade, como eu fiz no Porto Velho no começo dessa chuva, né? Peguei o secretário de infraestrutura, vamos lá ver. E daí ele viu o senhor, o seu Manuel, de 110 anos, né? Lá puxando, né, a terra para poder passar, vendo as criançadas, ele falou assim, não, vou mandar a máquina. Então, assim, eu acho que a comunidade ela tem que participar. Ela tem direito de cobrar as melhorias para o seu bairro, né? Então, eu acho que a questão do poder público, a questão do executivo, legislativo, sempre é uma via de duas mãos, né? É uma vai e uma vem, e eu acho que a nossa centralidade é atender as comunidades, né? E é impressionante que nesses bairros que a senhora como vereadora visita, os outros vereadores também, essas pessoas que são sem esperança, não têm realidade, perspectiva boa de jeito nenhum, é impressionante como a presença de um vereador nessa região já dá uma injeção de ânimo na população do bairro, né? Mesmo que não deem nada por conta de outras circunstâncias, mas as pessoas precisam que o vereador vá pessoalmente lá e converse com a população, saiba quais são os problemas reais da população e pelo menos tente resolver ou melhorar de alguma forma, né? O que eu acho que a gente não pode esquecer nunca do respeito e dignidade para as pessoas. Que nem, por exemplo, a gente está acompanhando agora a discussão do plano plurianual, ou seja, o planejamento do que vai ser feito na cidade toda em 4 anos de governo. E assim, eu fico feliz em ver a apresentação do prefeito. Ele está contemplando e deve ser contemplado todos os bairros distantes do centro da cidade, o centro da cidade, mas os outros bairros. Então a gente vê melhorias previstas para a educação, as creches, para diminuir essa fila de creche, atender a questão da mobilidade nos bairros distantes, no centro da cidade. Então, esse desenvolvimento, esse comprometimento na cidade toda. Então, eu fico feliz de ver nesse governo esse planejamento, essa discussão, esse diálogo muito forte na comunidade. Eu já tive no gabinete do prefeito com liderança aqui da região do São João, Bela Vista 1 e 2, lá do Igarapés, Portal Alvorada, 1º de Maio, o Flórida, que é aqui do lado, o pessoal lá do Jardim Califórnia, Parque Califórnia, Vila Branca. Então, assim, o vereador, eu enquanto vereadora, entendo que eu sou representante da cidade inteira. Sou da região oeste, moro sim na região do Flórida há mais de 45 anos, mas o meu papel de vereadora é observar e acompanhar os projetos para a cidade toda, né? Então o vereador não tem que falar assim, aqui é o meu território. O meu território é onde está o morador da cidade de Jacareí, né? Inclusive, eu tenho que visitar lá o pessoal do Parataí do Meio, que lá tem um bairro que pertence ao território da cidade de Jacareí e, no entanto, não tem acesso para você chegar lá. Então tem várias coisas para a gente... Não falta trabalho para o vereador, não falta trabalho, viu? Não falta. Para mim falta tempo. Tá certo, presidente. Quero agradecer a sua participação no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço mais uma vez e reforço ao cidadão, ao eleitor, que acompanhe, que cobre dos vereadores. É direito e dever nosso atender vocês, né? Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tá certo, o programa Espaço Parlamentar fica por aqui. Se você quiser acompanhar a programação da TV Câmara, basta acessar o site youtube.com/TV Câmara Jacareí. Até o próximo programa.